Olá, povo de Deus, quinta-feira da 16ª semana do Tempo Comum. Profeta Jeremias, capítulo 2, versículos de 1 a 3, depois 7 a 8, depois 12 a 13. Jeremias é originário de uma família sacerdotal de Anatot, ao nordeste de Jerusalém. Sua data de nascimento é ali aproximada aos anos 650 a.C. O rei da primeira época do exercício profético de Jeremias foi Josias, conhecido como reformador. Na sua reforma religiosa, ele centraliza o culto no templo em Jerusalém. Jeremias assiste à morte de Josias, à ascensão de Joacás, depois Joaquim e Sedecias. Então são os reis da sua época. E Jeremias também participa da experiência da deportação do povo ao exílio da Babilônia e da fuga de um grupo de judeus para o Egito. Jeremias também é um dos profetas dos quais se conhece bastante a sua vida, até com detalhes, pois ele mesmo se revela em diversas vezes no seu escrito. Trata-se de um profeta apaixonante, pois tudo com ele acontece de maneira forte, muito forte. A narrativa da sua vocação, a história da sua sedução por Deus, depois também as suas perseguições, a experiência de ter sido jogado numa cisterna e, por fim, a sua fuga para o Egito, onde morreu. Segundo Forer, a teologia de Jeremias expõe uma relação inteiramente pessoal com Deus a partir da situação de tensão entre Deus e o homem. Também uma comunhão de vida com Deus num intercâmbio que encontra sua expressão principalmente na oração. Uma entrega profunda do homem todo a Deus que é purificada na crise. Uma compreensão radical do que seja o pecado, não como um delito individual, mas como uma atitude fundamental depravada da existência. Por isso, tanto mais urgente é o chamado à conversão e, consequentemente, porque Deus não é apenas justiça, mas, sobretudo, amor, também um voltar-se para a fé na salvação. Fé que espera uma vida de comunhão com Deus, na qual o soberano domínio divino atinge aí sua finalidade. No trecho de hoje, que faz parte de uma seção maior, que abrange do capítulo 2, versículo 1, até o capítulo 4, verso 4, nós temos vários aqui fragmentos de uma demanda empreendida por Deus contra o povo de Israel, sua esposa infiel, o tema caro para Oséias, né? Deus, como parte ofendida, ele debate com a parte ofensora, denuncia o não cumprimento da parte ofensora, e afirma o seu cumprimento, o próprio cumprimento. Exige o reconhecimento da culpa, promete e ameaça, mas está disposto a reconciliar e a perdoar. A parte ofensora se defende às vezes, negando a própria culpa, justificando-se até render-se, e daí confessar e pedir perdão. Na acusação, Deus apresenta o quarteto de pessoas responsáveis que se desviaram dele, mais tarde se voltaram contra o profeta, e também esse quarteto é responsável pelo declínio, né, do reino de Judá. Quem são esses quatro? Os sacerdotes, os doutores da lei, os pastores e os falsos profetas. Os sacerdotes, diz Jeremias, nem perguntam mais onde está o Senhor. Os doutores da lei nem o reconhecem mais. Os pastores, que são os chefes do povo, até se rebelaram contra ele. E os profetas já o trocaram pelo Deus Baal.
E Deus termina a sua acusação no texto de hoje dizendo que seu povo cometeu 2 pecados. Abandonaram a mim, fonte de água viva, e cavaram cisternas furadas que não retêm água. E amanhã, que nós continuamos lendo Jeremias, veremos que Deus ainda faz um apelo à conversão do seu povo, aos quais promete pastores segundo o seu coração. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versos de 10 a 17. Por que tu falas ao povo em parábolas? Perguntam os discípulos a Jesus. Nesse capítulo 13 de Mateus, estão 7 parábolas sobre o reino dos céus, que Jesus fala à beira-mar, sentado numa barca, dirigindo-se à multidão. E os discípulos, sempre que voltam à casa, perguntam a Jesus o sentido das parábolas. Joaquim Jeremias, o grande exegeta luterano alemão, falecido em 1979, ele afirma que quem se interessa pelos estudos das parábolas se apoia em base histórica bastante firme, pois elas constituem uma peça da rocha primitiva da tradição. Com referência particularmente às parábolas de Jesus, acresce que elas refletem exatamente com nitidez a boa nova de Jesus, o cunho escatológico da sua pregação, a seriedade do seu apelo à conversão, bem como o seu conflito com o farisaísmo. Jesus era muito real ao contar suas parábolas, mesmo que de imediato nem mesmo seus discípulos as compreendessem. A parábola provoca um quebra-cabeça que desafia a pessoa a buscar seu sentido. E isso, pedagogicamente, é muito oportuno, pois o contador de parábolas pode sumir de visão, mas suas palavras continuarão a ressoar na mente e no coração de quem o ouve. Joaquim Jeremias também diz que se tentarmos reobter o tom original das parábolas, então, sobretudo, uma coisa fica clara. Todas as parábolas de Jesus forçam o ouvinte a tomar posições perante Jesus e sua missão, pois todas elas estão cheias do mistério do reino de Deus, isto é, da certeza de que os tempos salvíficos já estão a irromper-se. Chegou a hora do cumprimento. É este o seu tom básico. O forte foi desarmado, as forças do mal têm de ceder, aos doentes vem o médico, os leprosos ficam limpos, a grande culpa é perdoada, a ovelha perdida é trazida de volta, a porta da casa do Pai é escancarada, é aberta, são chamados para o banquete os pobres e os mendigos, um Senhor incompreensivelmente bom paga o salário inteiro a quem trabalhou uma parte do dia, a grande alegria toma posse dos corações. E rompeu-se o ano da graça do Senhor, pois o Redentor apareceu, aquele cuja glória oculta brilha sob cada uma de suas palavras e parábolas. E no trecho de hoje, Jesus diz que toda essa riqueza foi revelada aos pequeninos. A vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, aos outros não, pois eles deixaram seu coração se tornar insensível, ouviram com má vontade, fecharam os olhos para não ver, os ouvidos para não ouvir, nem compreender com o coração. E era essa a chance que eles tinham de se converterem e de terem sido curados por Jesus. E terminamos hoje com mais uma bem-aventurança de Jesus. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem, vossos ouvidos ouvem.
Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Jesus nos deixou rastros seguros de sua presença entre nós. Não deixemos que nossos corações se tornem insensíveis, que nossos olhos e ouvidos se fechem, pois ele continua no meio de nós, agindo e falando, sobretudo por meio dos pobres, daqueles que a sociedade já descartou, mas que são pérolas preciosas aos olhos de Deus. Um beijo no seu coração.